7 de dezembro, Café com Deus Pai. Você está nos planos de Deus. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Atos, capítulo 13, versículo 22. Essa passagem que nós acabamos de ler mostra Paulo. Quando Paulo fez a sua primeira viagem missionária para anunciar Jesus para outros povos, ele estava declarando para os seus ouvintes, aqueles que estavam ouvindo o seu sermão, dizendo para eles que no reino de Israel havia um rei que se chamava Saul, que Deus tinha levantado para ser o rei de Israel, mas que tinha desobedecido a Deus. E por essa razão, Deus o rejeitou. Logo que Deus rejeitou Saul, Deus mandou Samuel consagrar Davi, que era filho de Jessé, para que fosse o próximo rei de Israel. A Bíblia conta que Saul entrou em uma guerra e acabou sendo morto pela sua própria espada. Ele entrou em uma guerra e ele viu o exército de Israel sendo derrotado. Para que ele não fosse morto pelo exército inimigo, ele se lançou sobre a própria espada e acabou tirando a sua vida. Logo depois disso, Davi foi ungido rei sobre Israel, conforme Deus havia determinado. Davi tinha uma característica: ele obedecia a Deus. Na mensagem de ontem, nós falamos a respeito da intimidade que Davi tinha com Deus. Na mensagem de hoje, nós vemos mais uma vez Davi sendo lembrado como aquele que era um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, sempre que cometia pecados, confessava e se arrependia. Na verdade, ele se arrependia primeiro e depois confessava. Ele ficava muito triste por ter errado e dizia para Deus: eu pequei. Enquanto que Saul, o seu antecessor, fazia o contrário. Saul foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel e foi ungido por Samuel, que era o homem de Deus na época de Saul e de Davi, mas ele se preocupava com a sua boa fama, com a sua aparência, com a sua imagem, com a sua reputação. Lendo o livro de 1 Samuel, você poderá conhecer detalhes a respeito da história do rei Saul. Deus disse para que ele cumprisse certos objetivos para proteger o povo de Israel, e ele fez de forma diferente. Ele fazia as coisas conforme o que ele pensava, o que ele achava. Então, Deus disse para Samuel: já não tenho mais prazer em manter Saul como rei de Israel, pois ele não faz a minha vontade. Ele não obedece às determinações que eu tenho dado a ele. Sempre que nós desobedecemos os mandamentos de Deus,
Sempre que nós colocamos a nossa própria vontade à frente de Deus, nós estamos sendo arrogantes, nós estamos sendo orgulhosos, nós estamos dizendo: não preciso de Deus, sei melhor do que Deus o que devo fazer. Então Deus, quando alguém diz que não precisa dele, toma suas próprias decisões, Deus permite que essa pessoa faça suas próprias escolhas e siga o seu caminho. Então Deus rejeitou Saul. E no lugar de Saul, mandou Samuel ungir a Davi para que fosse o próximo rei de Israel. Deus deu um aviso para Saul que o tempo dele seria encerrado. E de fato, quando ocorreu a guerra e Saul viu o exército de Israel sendo derrotado, ele acabou tirando a sua própria vida porque ele estava preocupado com a sua reputação. Se você ler em 1 Samuel, lá está escrito que, vendo que o exército de Israel perdia, Saul olhou para o seu assistente e disse: arremete a sua espada contra mim, para que não digam que eu morri na mão dos meus inimigos. O assistente dele disse que não faria isso. Então Saul se lançou sobre a própria espada para que não dissessem: ele foi morto pelos seus inimigos. Veja que Saul escolheu um caminho em que ele se preocupava com o bom nome dele, onde ele se preocupava com a reputação dele, onde ele se colocava à frente dos planos de Deus. E isso foi a sua ruína e o seu fracasso. Agora Davi foi levantado por Deus como sucessor de Saul. A Bíblia conta que Davi cometeu erros graves. Ele cometeu um adultério com uma mulher que se chamava Batseba. E em seguida, ele planejou a morte de Urias, que era o marido de Batseba. Mas quando Deus enviou o profeta Natã para confrontá-lo dos seus pecados, ele imediatamente reconheceu, se arrependeu e pediu perdão a Deus. Então ele recebeu o perdão, porque se arrependeu e sempre que ele errava, ele reconhecia: eu pequei, eu errei. Deus é que está no comando, no controle da minha vida. Então, Paulo estava explicando para os seus ouvintes essa passagem, essa história, essa passagem dos reis de Israel, dizendo que Deus rejeita aqueles que são arrogantes, soberbos, mas ele recebe aqueles que são humildes e que se colocam nos planos dele. E a mensagem de hoje nos diz: você está nos planos de Deus. Agora, cabe uma pergunta: você está colocando Deus nos seus planos? Vamos ler aqui a mensagem de hoje. Davi, destinado a ser rei, começou sua jornada como um humilde pastor, esquecido atrás dos rebanhos. Sua história revela o cuidado do Pai conosco, pois Deus tinha um propósito único para cada momento de sua vida. Mesmo esquecido e rejeitado pela família, Davi estava presente nos planos de Deus, desconhecendo as grandes coisas que o aguardavam.
aqueles que não conhecem a história do rei Davi, nós fizemos a leitura na meditação de ontem do livro de 1 Samuel, no capítulo 16. A Bíblia conta que Deus disse para Samuel: vá até a casa de Jessé, que é o pai de Davi. Lá estará o futuro rei de Israel, que será o sucessor de Saul. E a Bíblia conta que quando Samuel chegou lá, Jessé deixou dentro de casa 7 filhos. Mas Davi, que era o 8º filho, não foi chamado. A Bíblia conta que Samuel passou os olhos nos 7 filhos de Jessé, e Deus disse, um por um: não é este, não é este, não é este. Até que terminaram os 7 filhos, então Samuel disse para Jessé: você não tem mais nenhum filho? Acabaram os teus filhos? Então Jessé disse: tenho mais moço, que está cuidando do rebanho. E Samuel disse: chama ele, porque não faremos o sacrifício sem que ele venha. A Bíblia diz que chamaram Davi, ele chegou em casa e Deus disse: é esse, unja ele. Então Davi foi chamado para ser rei pelo seu relacionamento, pela sua intimidade com Deus. E mesmo com a própria família esquecendo-se dele, Deus não se esqueceu dele, e Deus, pela intimidade que Davi tinha com ele, cumpriu o propósito único que tinha na vida de Davi. Ele se tornou rei de Israel no tempo determinado por Deus. Então aqui em Deus encontramos a verdade sobre nossa origem, identidade e o significado de nossa história. E isso é relevante, porque muitas vezes nos sentimos perdidos em nossa vida, como se estivéssemos em um beco sem saída. Eu mesmo já me senti assim inúmeras vezes. Meu pai era alcoólatra. Aqui o pastor Júnior Rostirola, que é o autor do Café com Deus Pai, compartilha aqui uma parte da vida dele. Então ele diz: meu pai era alcoólatra e passamos por lutas impensáveis em nossa vida. Chegamos ao ponto de, por vezes, termos de dormir sob uma árvore, lutando contra os insetos, pois se ficássemos dentro de casa, meu pai nos agrediria. Mas apesar de tudo isso, descobri que a vida tinha mais a oferecer. Ao encontrar minha identidade em Deus, comecei a viver conforme quem realmente eu nasci para ser. Decidi não me limitar pelas circunstâncias, porque se você desconhece sua identidade, não saberá para onde está indo. Então aqui, o pastor Júnior Rostirola nos mostra que ele poderia viver a vida com tristeza, depressivo, pensando assim: o meu pai é um alcoólatra, então a minha vida não tem valor. Mas ele conta o testemunho dele num outro livro, em que ele diz que aos 13 anos ele entrou em uma igreja, ouviu a palavra de Deus, aceitou a Jesus, aprendeu que ele era filho de Deus quando ele aceitou a Jesus, e ele começou a viver para aprender a palavra de Deus e aprofundar a sua comunhão com Deus. Isso fez com que ele ganhasse autoconfiança, com que ele olhasse para ele mesmo como um filho de Deus, como uma pessoa digna, como uma pessoa que pode sonhar e que pode pensar em um futuro com bênçãos. Isso fez a atitude dele mudar completamente, porque ele entendeu a identidade dele
em Jesus, a identidade dele, que por meio de Jesus o torna filho de Deus e que pode tornar cada um de nós que recebe a Jesus como filho de Deus. Agora, Davi precisou passar por diversos processos para que seu coração fosse forjado, a ponto de ele se tornar um homem capacitado para viver os propósitos de Deus. Não sei quais lutas você tem enfrentado ou qual é a estação atual de sua vida, mas saiba que você foi separado por Deus para um propósito maior do que você imagina. Porque ainda que a multidão diga não, saiba que você está presente nos planos de Deus para esta geração. Volto a fazer a pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Você está nos planos de Deus, mas Deus está nos seus planos? A frase de hoje é: muitos não entenderão o que você é capaz de entender em Deus. Quando você coloca Deus em primeiro lugar em sua vida, quando você pede direcionamento de Deus a respeito do plano, a respeito do propósito, a respeito do que Ele quer de você, então você será capaz de entender a vontade dele para você. Quanto mais perto de Deus você chegar, mais rapidamente você vai entender os planos que Deus tem para a sua vida. Mas nem sempre você vai se achar capaz de realizar os planos que Deus tem para você. Talvez agora você pense: não me sinto pronto. Talvez você olhe para si mesmo, para si mesma e pense: como vou fazer isso? Mas veja a história de um homem chamado Moisés. Vamos ler aqui um pouco sobre ele. Aqui no livro de Êxodo, no capítulo 3, a Bíblia fala a respeito de Moisés. Veja que, versículo 1, Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia, Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sinai, o monte sagrado. 2. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Veja que isso é uma coisa extraordinária. O fogo queima o espinheiro, mas aquele fogo não queimava o espinheiro, e ele achou aquilo extraordinário. Ele foi ali para ver por que as coisas aconteciam daquele jeito. Versículo 3, então pensou: que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. 4, quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. 5, Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: 6, eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. 7, então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Eu tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. 8, por isso desci, para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. 9, de fato,
tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. 10. Agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. 11. Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Versículo 12. Deus respondeu: Eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. 13. Porém Moisés disse: Quando eu for falar com os israelitas e lhes disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar: Qual é o nome dele? Aí, o que é que eu digo? 14. Deus disse: Eu sou quem sou. E disse ainda: Você dirá o seguinte: Eu sou, me enviou a vocês. Esse texto que nós lemos fala que Moisés era um homem que cuidava das ovelhas e das cabras do seu sogro, que se chamava Jetro. Ele estava no meio de um deserto, cuidando dos rebanhos do seu sogro. Mas ele nunca esperou que Deus tinha um plano na vida dele, de Moisés, de levantá-lo como um grande profeta para conduzir o povo de Israel, que estava escravizado no Egito, para uma terra boa. Então ele duvidou de Deus, porque ele estava no meio de um deserto. Se você estudar um pouco mais a história de Moisés, ele tinha sido criado no Egito como filho da princesa do Egito, até os 40 anos de idade. Quando ele completou 40 anos de idade, ele matou um egípcio que estava maltratando um israelita, porque ele sabia que ele era israelita. Então o rei do Egito o perseguiu. Ele fugiu para o deserto, se casou, recebeu Jetro como seu sogro e começou a cuidar dos rebanhos do sogro dele. Ele poderia pensar que a vida dele estava terminada ali, até que Deus aparece nessa visão que nós lemos e diz: Você vai voltar lá no Egito. O meu povo está orando e eu escutei a oração do meu povo. E é você que vai tirá-los do Egito. E Moisés duvidou e pensou: Quem sou eu para ir até lá? Talvez estamos lendo essa história porque talvez você esteja pensando: quem garante que Deus tem um propósito na minha vida? Agora vamos ler o capítulo 4. Veja o que Deus disse para Moisés. Versículo 1. Aí Moisés respondeu a Deus o Senhor: Mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Moisés duvidou a respeito dele mesmo. Talvez você que está ouvindo essa mensagem pense assim: será que Deus tem um propósito para mim? Será que Deus realmente tem um plano para mim? Moisés estava assim. Ele estava dizendo: eles não vão me escutar. Veja o que Deus disse, versículo 2. Então o Senhor perguntou: O que é isso que você tem na mão? Um bastão, respondeu Moisés. 3. Deus disse: Jogue-o no chão. Ele jogou e o bastão virou uma cobra, e Moisés fugiu dela. Versículo 4. Aí o Senhor ordenou a Moisés: Estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo, e de novo ela virou um bastão na mão dele. Versículo 5. Então o Senhor disse: Faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Sabe o que isso aqui nos ensina? Que muitas vezes você tem um bastão na sua mão. E esse bastão
que na sua mão é apenas um bastão, quando você coloca o que você tem na mão de Deus, Deus pode fazer coisas que você não sabe, que você não espera. Deus olhou para o que Moisés tinha na mão dele. Disse: o que você tem na sua mão? Ele disse: eu tenho um bastão. Então joga no chão. Quando ele jogou no chão, aquele bastão se tornou uma cobra. Então Moisés ficou surpreso, ele fugiu, mas Deus disse: pega pelo rabo, e virou um bastão novamente na mão dele. Quando você coloca a sua vida na mão de Deus, Deus mostra coisas que você não sabe das habilidades que você tem. Você pode ter algo que você pensa é só um bastão, mas Deus pode dizer: não é só um bastão. É algo que você não espera, é algo que você não viu. Na minha mão, na minha ordem, na minha direção, você vai ver o que você não sabe a respeito daquilo que você já tem na sua mão. Aí, versículo 6, e o Senhor continuou: agora põe a mão no peito. Moisés obedeceu. E quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa, branca como a neve. Versículo 7, ponha outra vez a mão no peito, ordenou Deus, o Senhor. Ele pôs a mão no peito novamente, e quando a tirou, ela estava tão boa como o resto do corpo. Versículo 8, então o Senhor lhe disse: se com o primeiro milagre os israelitas não acreditarem em você e não se convencerem, então com o segundo vão acreditar. Aqui, nesse versículo 6, 7, 8, nós vemos que Moisés obedeceu a Deus. Deus disse: coloque a sua mão no seu peito. Depois tire a sua mão. E Deus deu o sinal. Então, aqui nos versículos 6, 7 e 8, nós aprendemos que para experimentar o que Deus tem para nós, nós precisamos obedecer. Então, na primeira parte sobre o bastão, os versículos 2 até o 5, tem coisas que você já tem na sua mão, que você não sabe, que Deus pode usar em você. Aqui dos versículos 6 a 8, obedeça a ordem de Deus. Para que você saiba qual é a ordem de Deus, você deve ter intimidade com Ele. Você precisa orar todos os dias para que você tenha tanta comunhão e relacionamento com Deus que você esteja sensível para ouvir a voz de Deus e saber qual o posicionamento, o direcionamento que Ele quer de você. Agora, versículo 9. Mas se com esses 2 milagres ainda não crerem e não quiserem ouvir o que você disser, tire água do rio Nilo e derrame no chão que ela virará sangue. Versículo 10. Veja que o versículo 9 mostra que Deus sempre nos surpreende. Ele nos dá habilidades, mostra como usar as habilidades, que é o que nós aprendemos com o bastão. Quando nós obedecemos, ele revela-se para nós. E se alguém quer apontar o dedo para você, dizendo que você não foi chamado por Deus, que Deus não tem nada com a sua vida, Deus, ele mostra um novo sinal para confirmar para você que você está nos planos dele. Agora o versículo 10. Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começa a falar, eu sempre me atrapalho. Aqui, no versículo 10, Moisés tenta dar uma desculpa. Talvez você que está ouvindo essa mensagem tenta dar uma desculpa, dizendo: Deus não tem nada comigo. Deus não tem plano nenhum comigo. Deus esqueceu completamente de mim. Eu não tenho nada com Deus. Moisés, quando foi chamado, tentou dizer: eu não sei falar. Agora o versículo 11. Porém, o Senhor lhe disse: quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Essa é a palavra que Deus está dizendo para você. Você está nos planos de Deus. Deus está dizendo: quem deu a boca para você? Quem faz alguém ser surdo ou mudo? Quem dá vista? Sou eu, Deus, o Senhor. Não duvide que você está nos planos de Deus. Saiba qual é a sua identidade. Você é filho de Deus, você é filha de Deus.
Você foi chamado por Deus, você foi chamada por Deus. Agora o versículo 12: agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Então, Deus, ele levantou Moisés. Moisés ainda foi insistente com Deus. Veja aqui o versículo 13. Aí Moisés pediu: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Às vezes, nós não nos sentimos capazes e nós dizemos: não é comigo, Deus, é com outro, manda outro. Mas aí, versículo 14: então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse: por acaso Arão o levita não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Versículo 15: você falará com Arão e ele lhe dirá o que ele deve dizer. Eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Então, Moisés não quis falar. Então Deus disse: eu vou preparar Arão. Ele vai ser o seu ajudador, o seu apoiador. Você vai dizer o que é para dizer, você vai fazer e executar o meu plano na sua vida, e ele vai ser a sua boca, ele vai falar com o povo de Israel. Então, nessa leitura que fizemos, lemos a história de Moisés. Moisés estava desacreditado no deserto e pensando: Deus não está mais nos meus planos. Eu não estou mais nos planos de Deus. Mas Deus ainda tinha Moisés nos planos dele. Voltando para a mensagem de hoje, então, muitos não entenderão o que você é capaz de entender em Deus. Se você não estiver em Deus, nem você entende o que você pode fazer. É Deus que sabe qual o propósito, é Deus que tem a direção e é em Deus que você será capaz de entender os projetos que Ele reservou para você. Então a mensagem de hoje é: você está nos planos de Deus. A pergunta é: Deus está nos seus planos? Coloque Deus em primeiro lugar nos seus planos. Fale com Ele e Ele mostrará a você os planos que Ele preparou para você. Vemos que Deus preparou planos para o rei Davi. Ele era só um jovem pastor e Deus tinha o plano de torná-lo rei de Israel. Moisés, cuja história nós acabamos de ler, tinha matado um egípcio, tinha se escondido no deserto, estava cuidando do rebanho do seu sogro, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma perspectiva. E Deus o tirou dali e disse: você liderará a libertação do povo de Israel. Deus tem uma história para você, mas você será capaz de entender esse plano quando souber a sua identidade em Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você tem um plano que Deus já preparou e reservou para você. Então busque a Deus e Ele falará com você. Talvez você tenha andado nessa vida batendo a cabeça, sem saber qual a direção, a resposta, o caminho. Então hoje Deus está chamando você. Se você aceitar a Jesus como seu Salvador, receberá o perdão dos seus pecados, se tornará filho, filha de Deus e receberá o Espírito Santo. O Espírito Santo é esse Espírito de Deus que vai morar em você, vai falar com você, vai confirmar a sua identidade de filho, de filha de Deus e vai mostrar o caminho certo para que você possa seguir. E o seu nome estará escrito no livro da vida, que é um livro que está no céu. Esse livro da vida é o livro que Deus vai abrir no dia do julgamento final. Todo aquele que estiver com o nome registrado no livro da vida herdará diretamente o reino de Deus, porque aceitou a Jesus,
recebeu a salvação dos seus pecados e entrará diretamente no céu. Então, como receber a Jesus? Você deve crer que Jesus é o Filho de Deus e que ele está vivo e ao lado de Deus, e você deve fazer uma oração onde você declara que você quer essas bênçãos na sua vida. Faça essa declaração agora comigo nessa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa agora todos os meus pecados e registra o meu nome no céu, no livro da vida para a eternidade. Me dá o teu Espírito Santo para me guiar nesta terra até o fim, em nome de Jesus, amém. Com essa oração você acabou de receber a Jesus como o Senhor da sua vida e como seu Salvador. Ele te salvou dos seus pecados. Agora você recebeu o perdão. Então agora você é filho, agora você é filha de Deus. Você também recebeu o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo coloca um aperto no seu coração, no seu peito, quando você caminha por um lugar, por um caminho, quando você está conversando com alguém com quem você não deve conversar, que vai trazer o mal para você. Preste atenção a esse sinal. Quando você orar, o Espírito Santo também vai falar com você. São frases curtas como: siga por esse caminho, não faça isso, faça dessa forma. Por que você não conversa com aquela pessoa? Vai vir no seu pensamento, na sua mente, a imagem da pessoa que você deve conversar. Ele também pode falar com você por meio de sonhos. Você está dormindo e de repente vem um sonho com começo, meio e fim, mostrando um posicionamento que você deve fazer. E ele também pode usar profetas para falar com você. Profetas são pessoas como eu, como você, pessoas comuns, mas que receberam de Deus um dom de receberem uma mensagem de Deus para entregar para outras pessoas. Deus pode colocar um profeta que você nunca viu na vida no meio do seu caminho. Quando você estiver indo para o trabalho, quando você estiver no supermercado, quando você estiver numa fila de banco ou quando você estiver em algum lugar, ou às vezes na igreja, Deus pode levantar profetas e dizer para você: aquilo que você está orando, aquilo que você está pedindo, o direcionamento é esse, faça isso, siga por esse caminho. Tome cuidado com falsos profetas. Existem os falsos profetas, aqueles que, sabendo que Deus pode usar profetas, procuram saber a respeito da vida de outras pessoas e entregam profecias falsas que tragam benefícios para elas. Uma jovem queria se casar com um jovem da igreja, então ela combinou com a amiga dela que entregasse uma falsa profecia, dizendo que ela era a esposa dele. Aquela amiga aceitou essa proposta, entregou a falsa profecia para o jovem, mas o jovem estava atento. Ele fez um propósito com Deus de 3 dias de oração em um lugar retirado e pediu que Deus falasse com ele. Deus falou ao coração dele, colocando um aperto dizendo: não fui eu que falei. Então ele pôde entender que não era verdade. Você pode fazer uma prova do profeta. Um pastor disse que uma vez recebeu uma profecia sobre algo que ele estava orando. Mas ele ainda assim, pela experiência, ficou pensando: como posso saber que foi Deus? Quando ele pensou nisso, aquele profeta disse: Deus está me dizendo que na sua casa você tem um tapete assim. Você ora nessa hora e você ora nessa posição. Então aquele pastor recebeu um sinal de que aquela profecia realmente era de Deus. Ele não sabia, aquele profeta não poderia saber como era a casa dele, que horas ele orava e em que posição ele orava. Então você pode fazer prova de Deus ao receber uma profecia, dizendo: se é Deus mesmo,
Mostra-me, Deus, que é o Senhor. Deus está nos céus. Ele conhece os nossos pensamentos. Se é Ele que está usando o profeta, certamente que Ele mostrará para o profeta aquilo que você colocou em questão. Então você saberá que a resposta realmente vem de Deus. Hoje é o dia 341 de 365, estamos no final do ano. Desde o primeiro dia de novembro, nós estamos aqui dizendo para as pessoas fazerem um propósito de oração pelo final de ano e pelos 12 meses do ano que vem. Faça uma oração todos os dias, dizendo: Deus, abençoa a minha vida, derrama a confirmação da salvação, me dá saúde, proteção, livramento e me mostra os seus planos, os seus projetos, abençoe esse final de ano e os 12 meses do ano que vem. Faça todos os dias essa oração, entre nesse propósito de oração. Você que já está nesse propósito, continue no propósito. Você que acessou esse vídeo, comece de hoje até o dia 31 de dezembro fazendo essas orações pelo seu fim de ano e pelos 12 meses do ano que vem. Orações são sementes. Você faz as orações agora e elas vão germinando no longo dos próximos dias e do próximo ano. A leitura bíblica de hoje é Salmo 141. A palavra-chave de hoje é identidade. Você sabe qual é a sua identidade? Você é filho, você é filha de Deus. Deus tem você nos planos dele. Não acredite nas mentiras que querem diminuir você. A pergunta é: Deus está nos seus planos? Por quê? Lendo mais uma vez a frase de hoje. Muitos não entenderão o que você é capaz de entender em Deus. Você entende os planos de Deus quando você está nele, quando você está com ele. Uma última mensagem. Você que tem algum anjo, alguma imagem, algum santo na sua casa, deixe isso de lado. A Bíblia fala no Salmo 115 que as imagens de escultura são feitas pelas mãos dos homens. Têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não cheiram, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos que não pegam e têm pés, mas não andam. E todos aqueles que os adoram serão iguais a eles, iguais a essas imagens. Certamente que você tem vida e quer receber respostas de alguém que está vivo e Jesus está vivo. Então, adore exclusivamente a Jesus. Faça todas as suas orações a Jesus. Não faça nenhuma oração diante de nenhuma imagem, seja de anjo, seja de santo, ou seja de qualquer outro objeto, porque Deus está vivo. Ele está vendo tudo o que você está fazendo, ele sabe tudo o que você pensa, ele sabe tudo aquilo que se preocupa você. Fale exclusivamente com Jesus. Procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser exclusivamente direcionadas a Jesus. Siga nessa direção e Ele estará com você. Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos por essa mensagem que nos fala que o Senhor tem um plano para cada pessoa. Talvez essa pessoa que está ouvindo está nesse fim de ano pensando: nada deu certo até aqui, mas eu sei que o Senhor tem planos para essa pessoa. E eu peço que o Senhor se revele para essa pessoa assim como o Senhor se revelou para Moisés. Assim como o Senhor cuidou de Davi, mesmo quando a própria família dele não o considerou, não o chamou para estar naquela reunião que definiria quem seria o próximo rei de Israel. O Senhor mesmo cuidou de garantir que Davi recebesse a unção e se tornasse o rei de Israel. Então é o Senhor que garante os planos para aqueles que têm intimidade com o Senhor. Davi tinha intimidade com o Senhor. Então eu peço que o Senhor venha trazer essa comunhão para todos os que estão ouvindo esse vídeo, essa mensagem, que todos possam
aprofundar essa intimidade com o Senhor e que o Senhor possa fazer o extraordinário na vida de todos os que confiam em Ti. Abençoa a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 141. Eu vou deixar aqui no canto superior direito da tela um cartão que leva você para um vídeo onde nós fizemos um estudo do livro dos Salmos e comentamos o Salmo 141. Então, vou deixar aqui esse vídeo aqui no canto superior direito. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo para algum familiar, para algum amigo que você lembrou agora, que você pensou, essa pessoa precisaria ouvir essa mensagem. Compartilhe para que Deus possa alcançar essa pessoa, para que ela entenda que Deus tem um plano na vida dela e Deus quer fazer algo novo na vida dela. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém.